Olá aos participantes da Semana do Cérebro. Somos estudantes da Universidade Federal do ABC, cursando a disciplina de Morfofisiologia Humana 1, do curso de Bacharelado em Neurociência, e viemos por meio desse trabalho apresentar para vocês os sistemas auditivo e vestibular. Esses sistemas são de extrema importância porque nos possibilita interagir com o meio em que vivemos e com os outros seres à nossa volta, seja através da audição ou do nosso equilíbrio. O som é um tipo de energia mecânica resultante da transmissão de energia de partículas de ar em vibração e dotado de atributos como frequência sonora, expressa em Hertz, que caracteriza a altura de um som como grave, médio ou agudo, com várias frequências, a exemplo da fala, entre 300 e 3.000 Hz. Intensidade sonora, expressa em decibéis, é a amplitude das vibrações periódicas das partículas de ar e está associada à diferença de pressão entre trechos de ar comprimido e de ar rarefeito e energia sonora. O timbre ou qualidade do som é dado pelas diferenças de amplitude dos sons harmônicos, frequências múltiplas em relação à fundamental, e que permite a distinção entre dois sons com a mesma frequência e amplitude, a exemplo do piano e do violino, tocando a mesma nota e produzindo sons diferentes, graças à diferença de vibração e formação das harmônicas. A estrutura do sistema auditivo é a orelha, também chamada de ouvido, localizada uma de cada lado da cabeça e sendo dividida em três partes: orelha externa, média e interna. O som entra pela orelha externa, sendo transmitido pelo meato acústico, que funciona como se fosse uma corneta, até o tímpano, onde se inicia a orelha média. O tímpano, com sua elasticidade, permite que as vibrações ocorram de acordo com a frequência e a intensidade das ondas sonoras recebidas em cada uma de suas zonas, deslocando-se para dentro e para fora da orelha média, como um pistão. A orelha média é uma cavidade cheia de ar que contém os três ossículos, os quais amplificam a pressão recebida pelo tímpano e transmitida à janela oval, sendo eles o martelo, a bigorna e o estribo. Esse último se liga à janela oval. Isso é, o componente de entrada da orelha interna na qual estruturas importantes interagem entre si, analisando as vibrações do som, tanto em frequência como intensidade, que são transmitidas ao sistema nervoso. A orelha interna é formada pela cóclea, que já tem um formato de caracol e contém receptores para audição, que são as células ciliadas, e o labirinto, o qual compõe o sistema vestibular e é dividido em duas partes que serão posteriormente esclarecidas: o labirinto ósseo e o labirinto membranoso, que são preenchidos por líquido, perilinfa na escala vestibular e na timpânica e endolinfa na escala média. A partir do momento que a vibração do som chega até a cóclea, a interação entre suas estruturas se inicia. A primeira consequência é o empurrar da platina do estribo sobre a janela oval, o que gera as seguintes etapas. Primeiro, ocorre o deslocamento do líquido perilinfa na escala vestibular, afetando assim a flexível membrana de Reissner, que faz deslocar o líquido endolinfa na escala média, a qual está ligada à membrana tectorial e ao órgão de corte, local das células ciliadas e seus estereocílios. Por fim, esse movimento da endolinfa leva ao movimento da membrana basilar. A membrana basilar percorre toda a extensão da cóclea e apresenta fibras de diferentes tamanhos, que vibram de acordo com a frequência do som captado. As fibras próximas à base da cóclea, que é o início da cóclea, são mais estreitas e rígidas e percebem os sons mais agudos, enquanto aquelas no ápice, que é o fim da cóclea, são mais largas e flexíveis, percebendo sons mais graves. Ou seja, a informação enviada ao cérebro é determinada pela região da membrana basilar que é estimulada. Essa disposição da membrana basilar, ou seja, sua morfologia, com áreas específicas captando diferentes frequências, recebe o nome de distribuição tonotópica ou tonotopia. A tonotopia também é ilustrada nessas imagens, com diferentes porções da membrana basilar reagindo a diferentes frequências. E aqui, novamente, mas dessa vez com a morfologia, incluindo também o processamento neural. Então, vindo desde aqui da vibração da membrana basilar por todas as etapas até chegar no córtex. O movimento da membrana basilar provoca a inclinação dos estereocílios, e as células ciliadas se despolarizam ou hiperpolarizam, de acordo com a direção da inclinação dos seus estereocílios, e são essas células ciliadas que, a partir do potencial de ação, dão início ao envio de informações até o córtex auditivo. Aqui podemos ver em maior detalhe o movimento da membrana basilar. As vias auditivas iniciam na orelha e vão para o tronco encefálico, passando pelo mesencéfalo, tálamo e, por fim, o córtex cerebral. Através dos processos centrais das células ganglionares da cóclea, a informação auditiva é transmitida pelas fibras nervosas cocleares do nervo craniano vestíbulo coclear, que é o oitavo par,
as quais terminam nos núcleos cocleares do tronco encefálico, e essa informação é passada para diferentes neurônios. Esses neurônios podem seguir duas vias. Terminam diretamente no colículo inferior ou fazem sinapses com outras células, a exemplo da via auditiva. A partir do potencial de ação que teve início no ouvido interno, a informação é transmitida por vários neurônios, de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta ordem, passando pelo gânglio espiral, com a formação do nervo coclear, e depois pelo núcleo coclear anterior do tronco encefálico, pelo núcleo olivar, com a formação do leminísculo lateral, depois pelo colículo inferior, pelo núcleo geniculado medial do tálamo, para finalmente se dirigirem ao córtex auditivo. Complementar ao sistema auditivo, o sistema vestibular informa sobre a posição e movimento da cabeça, nos garantindo o sentido do equilíbrio, coordenação dos movimentos da cabeça e dos olhos e ajustes da postura corporal. Enquanto está operando normalmente, nós nem percebemos seu funcionamento, mas quando sua função é interrompida, sentimos sensações desagradáveis, como virar do estômago, vertigem, náusea e uma sensação de desequilíbrio e movimentos incontroláveis dos olhos. Esse sistema também utiliza células ciliadas para transduzir os movimentos. Complementando o que já foi dito anteriormente, o labirinto ósseo é constituído pelos canais semicirculares, uma série de canais que contém células ciliadas que atuam como receptores para a rotação da cabeça e é preenchido por perilinfa, pobre em íon potássio. E o labirinto membranoso se encontra dentro dos canais ósseos, sendo circundado pela perilinfa e preenchido por endolinfa rica em íon potássio. Essas duas estruturas que em conjunto formam o labirinto vestibular, embora possuam diferentes funções, têm como objetivo comum transmitir energia mecânica, derivada do movimento da cabeça às células ciliadas. Outros componentes essenciais do sistema vestibular são, primeiramente, os órgãos otolíticos, denominados sáculo e utrículo. Esses órgãos detectam a força da gravidade e as inclinações da cabeça, proporcionando-nos a sensação de quando subimos ou descemos de elevador, quando descemos de montanha-russa ou durante uma arrancada de um carro. Essa detecção se dá graças à presença de uma pequena área de revestimento sensorial, a mácula, que é subdividida em mácula do sáculo, que responde à aceleração vertical, com o sentido da despolarização em direção oposta à sua linha média, e a mácula do utrículo, que responde à aceleração horizontal, com o sentido da despolarização em direção à sua linha média. Aqui observamos como os movimentos se relacionam. Os ductos semicirculares, por sua vez, são as três estruturas em forma de arco do labirinto, que possuem como estímulo primário a rotação da cabeça e a aceleração angular gerada por movimentos rotacionados repentinos. Juntos, os três ductos de cada lado da cabeça auxiliam na sensação de todos os ângulos possíveis de rotação. Isso é assegurado porque cada ducto faz par com o outro da mesma orientação do lado oposto da cabeça. As vias vestibulares se dão através dos axônios vestibulares primários do nervo vestíbulo coclear, que fazem conexões com os núcleos vestibulares lateral e medial no mesmo lado do tronco encefálico, bem como com o cerebelo e, finalmente, para tálamo e córtex cerebral. Além disso, recebem aferências de outras partes do encéfalo, como do cerebelo e dos sistemas sensoriais somático e visual. Os núcleos vestibulares se projetam para vários alvos rostrais a ele, no tronco encefálico, e caudais, para a medula espinhal. Um exemplo são os axônios dos órgãos otolíticos, que se projetam para o núcleo vestibular lateral, que, por sua vez, se projeta aos neurônios motores espinhais via trato vestíbulo-espinhal, controlando os músculos da perna e auxiliando na manutenção postural. Já os axônios dos ductos semicirculares se projetam ao núcleo vestibular medial, o qual envia axônios pelo fascículo longitudinal medial para extrair motoneurônios dos músculos do tronco e da cabeça, permitindo movimentos de orientação da cabeça. Outro exemplo é o reflexo vestibular ocular, responsável por manter os olhos orientados em uma direção mesmo quando o corpo está fazendo movimentos frenéticos. O RVO opera pela sensação das rotações da cabeça, comandando o movimento compensatório dos olhos na direção oposta, de forma a manter a linha da visão em um alvo visual. A eficiência desse reflexo depende de conexões complexas dos ductos semicirculares para o núcleo vestibular e deste para os núcleos cranianos que excitam os músculos extrínsecos oculares. Muito obrigada.